parece que está tudo certo agora, né? Bom, vamos falar do Corinthians agora, porque o Corinthians tem um assunto sério em pauta. A Comissão de Justiça do Corinthians está investigando, está apurando questões envolvendo denúncias de cambismo e até de assédio moral dentro do clube. A comissão protocolou 4 documentos e enviou ao Conselho, ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, para que isso seja averiguado. Então, eu trago aqui, chamo aqui para conversar com a gente, nossa repórter Lívia Camilo e também o presidente da Comissão de Justiça do Corinthians, o Leonardo Pantaleão. Já dou boa tarde para vocês dois. Boa tarde, Leonardo. Obrigada, viu, pela participação aqui no De Primeira. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Um prazer falar com você. Estou aqui com o André Hernan, com o PVC. Lívia Camilo, muito boa tarde para você também. Conta para a gente essa história. Vamos entender melhor o que está acontecendo e essas apurações. Bom, Pantaleão, boa tarde para todo mundo da bancada. É claro, né, o presidente da Comissão de Justiça está aqui com a gente, ele pode explicar melhor, mas a comissão é um órgão dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians que faz um trabalho de apuração e investigação e sempre que encontra algum tipo de irregularidade, faz os seus requerimentos e envia esses ofícios ao presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, que é quem cuida de repassar esses questionamentos para a diretoria do Corinthians. Então, foram protocolados 4 requerimentos na última semana. A gente teve acesso a esses documentos. Falam sobre cambismo, né? Toda essa crise dos ingressos que a gente está acompanhando no Corinthians, inclusive para essa final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, e também outros assuntos que vêm fazendo burburinho, digamos assim, nos corredores do Parque São Jorge, inclusive uma denúncia de um suposto assédio moral praticado por Fabinho Soldado, superintendente, né? No caso, supervisor de futebol do Corinthians. Então, eu queria lançar já para o Pantaleão o que está acontecendo, digamos assim, com esses movimentos mais coordenados e mais recentes do Conselho Deliberativo. Muita gente acha que agora que o Corinthians está em uma boa fase, o Conselho Deliberativo está dormindo, não está fazendo nada. Eu queria entender de onde vem esse movimento agora da comissão e também do CD. Boa tarde. Tudo bem, Lívia? Boa tarde. Prazer falar com você. Olha, esse ponto que você menciona é um ponto muito interessante, porque nós temos que pensar da seguinte forma, né? O Conselho, ele sempre foi criticado, né? E eu escuto isso, pelo fato de que não fazia nada e agora quer fazer, ou então agora parou de fazer aquilo que estava fazendo até pouco tempo atrás. Então, existe sempre essa dissonância. E isso é importante a gente esclarecer. Primeiro, o seguinte, eu só tenho condição de falar a partir do momento que eu passei a fazer parte do Conselho Deliberativo. Foi eleito agora para esse triênio que está em curso. Antes eu não integrava, então não tenho como passar maiores informações a respeito disso. O que eu posso dizer é que, desde o início da composição dessa diretora, com o presidente Romeu Tuma capitaneando aí o Conselho Deliberativo, sempre foi um conselho ativo, desde o primeiro dia, aliás. É importante dizer, nós temos lá o conselheiro Rafael Castilho, que no dia da posse do presidente Romeu Tuma, ele já apresentou alguns requerimentos relativos à gestão anterior, para que as comissões que foram nomeadas na sequência pelo Tuma já pudessem fazer ali algumas análises. Inclusive, alguns desses contratos que englobam, ou devem estar englobados, alcançados por aquele famoso relatório da Ernst Young, que até agora, embora tenha sido apresentado à diretoria, não foi divulgado internamente. Então, o que eu quero te dizer com isso? O Conselho trabalha, o Conselho tem por uma obrigação fiscalizar a diretoria, é a atribuição do Conselho. Então, não se trata de ser uma questão política, é uma questão de uma exigência estatutária e que precisa ser feito. A partir do momento em que você não faz, aí certamente começam aqueles questionamentos, como a gente escuta, poxa, mas por que o Conselho era omisso nas gestões passadas e agora está atuando? Então você percebe que, na medida em que você faz por um lado, certamente vai ter quem critique, e na medida que eventualmente não se dê o andamento esperado, a forma esperada, também terá um outro lado para criticar. Mas é engraçado, Pantaleão, é o PVC falando, na linha do que a Lívia está dizendo.
me vem à mente só uma coisa que a gente teve ali 2005, 2006, 2007, período da saída da MSI, da queda do Dualib, muita conversa que envolvia o Conselho Deliberativo do Corinthians, os grupos do Corinthians. Depois de 2007 a 2017, período que coincide com 3 títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Mundial, uma Recopa, a gente falou muito menos do Conselho. Isso significa o quê? Que até 2007 e depois de 2017, as gestões do Corinthians ficaram piores? PVC, prazer falar com você, mas não necessariamente. Isso pode significar que, de repente, a composição do Conselho Deliberativo desses anos não entendesse por bem evidências, por qualquer que eu disse. Eu não tenho como explicar, porque como é meu primeiro mandato, eu corro o risco aqui de repente, cometer aqui alguma injustiça, algum juízo de valor da formação dos anteriores. Mas, pelo que eu vejo dentro do Conselho, nessa inaugural que eu tenho tido, no primeiro dia o Conselho é um órgão ativo. Pantaleão, eu queria te perguntar em que passo que estão essas investigações agora, quais punições são previstas para esse tipo de caso e como que o Conselho vai trabalhar a partir de agora para evitar que essas coisas aconteçam? Olha, quando nós falamos de infrações estatutárias, dependendo da natureza da infração, você tem uma punição correspondente. Não existe ali uma punição única para qualquer tipo de infração. Não, ali vai variar de acordo com a gravidade, de acordo com a da conduta e daí por diante. Agora, o que precisa ficar sempre muito bem caracterizado é que muito desse desgaste, e aqui eu me permito chegar à conclusão, muito desse desgaste poderia ter sido evitado, talvez, com uma maior justificativa, uma maior transparência por parte da própria diretoria. A diretoria, eu percebo que ela acaba sofrendo os impactos de uma certa omissão. Omissão em que sentido? Não presta os esclarecimentos que deveria prestar e que talvez fosse importante para a própria diretoria. Eu cito aqui um exemplo. Nós estamos aqui com um problema desde o início da gestão, que já criou um desgaste enorme para a imagem do Corinthians e tudo mais, que é o caso da Vaidbet. Esse inquérito da Vaidbet, ele vem se arrastando, como todos nós sabemos. E aí saem notícias, por exemplo, que não fazem muito sentido no aspecto de que, poxa, você tem pessoas ligadas à diretoria do Corinthians, aqui eu cito um exemplo, por exemplo, o Sidorf, que é o gerente financeiro do Corinthians, que, pelo que se noticia, a polícia está tentando ouvi-lo há bastante tempo e não consegue. Quer dizer, esse tipo de situação acaba procrastinando e aumenta o desgaste. Então, eu não consigo entender, por exemplo, por qual razão não se vai fazer logo esse depoimento para já esclarecer, de repente já ultrapassa uma fase. Então, eu acho que esse tipo de obscuridade é que acaba forçando com que um conselho atuar cada vez mais pela falta de informações que são passadas para o Conselho Deliberativo. Então, na medida em que o Conselho, através da Comissão de Justiça, por exemplo, encaminha ofícios para a diretoria, ele está encaminhando ofícios porque não teve respostas. Então, acaba forçando com que novos ofícios sejam expedidos. Então, fica um círculo vicioso que, repito, acho que isso poderia ser muito evitado caso nós tivéssemos aí uma resposta efetiva por parte da relação a todos esses assuntos que geram esse tipo de desconforto. O Pantaleão Hernan falando aqui, prazer falar com você. O quanto essa guerra política que existe hoje no Corinthians atrapalha qualquer tipo de investigação? Porque, assim, a gente está falando dessa questão dos cambistas e tal, o Augusto Melo já se pronunciou, o Corinthians já soltou nota da questão da apuração, a gente está aqui com uma tarja falando sobre assédio moral, eu já vi vários blogueiros do Corinthians falando que tem provas contra o Fabinho, mas até agora essas provas não apareceram. O quanto essa polarização política dentro do Corinthians hoje, da situação, da oposição, dessa guerra toda, atrapalha até mesmo nessa investigação? Então, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto das informações que devem ser prestadas com a maior clareza possível. Por que agora a Comissão de Justiça teve que se movimentar no sentido de requerer ao
o presidente Romeu Tuma, para que ele intervisse junto à diretoria executiva para dar informações. Porque ninguém sabe, diante de uma notícia como essa, se foi instaurada alguma investigação, se não foi instaurado, se esse fato é verdadeiro, se esse fato não é verdadeiro. A justiça gostaria, inclusive, eventualmente, se existisse procedimento investigatório, eu poder acompanhar esse procedimento investigatório. Então, como não tem essas informações, já tem que dizer, antes de que eu registrasse esse ofício requerendo essas informações, entramos em contato com o compliance também não sabia dar as informações com os detalhes que se precisa ter para poder concluir o que de fato está sendo feito, e a preocupação não política em dizer isso. Veja só, esse caso específico, a ver se ele se comprova verdadeiro, ele trazer do prejudicial Corinthians, inclusive, portanto, que o Corinthians tenha alguém fiscalize, alguém que esteja acompanhando de perto, até para que no futuro, na próxima gestão, alguém não diga do triênio passado não fazia nada, os assuntos são seletivos, sobre tal coisa, mas não fizeram sobre tal coisa. Então, exatamente para evitar essa situação, é que a gente tenta buscar maiores informações de todos os assuntos, independentemente de quais sejam. Então, não vejo que seja uma coisa política, pelo contrário, é uma coisa que está dentro da atribuição de fiscalização do clube. Pantaleão, sua internet está picotando um pouquinho, mas está dando para te compreender. Sobre esses casos de assédio moral que supostamente seriam endereçadas ao gerente de futebol Fabinho Soldado, são acusações graves, né? O que há de concreto na investigação nesse momento? É exatamente isso que a comenta obter de resposta por parte do clube. Como nós não temos a informação, então nós encaminhamos um ofício para que o clube explique se já tem uma investigação em andamento ou não. Repito, o grande problema é a desinformação. Lívia? Eu tenho uma pergunta que é uma pergunta de dois gumes, na realidade. A primeira, nessa pergunta dupla, é a respeito de um embargo que eu recebi aqui, na verdade, uma decisão, né, sobre uma tentativa de embargo do presidente Augusto Melo em relação ao impeachment. Eu queria saber como que está essa situação do impeachment atualmente. E a segunda pergunta é a respeito do cambismo, né? Toda essa situação de ingressos, toda essa dificuldade que os torcedores enfrentam atualmente, inclusive com o que é o torcedor. O que já se sabe, o que já está em trâmite pelo Conselho Deliberativo, e dessa investigação eu sei que já existem outras investigações de compra de ingressos por sócios do clube, né, do Parque São Jorge. Hoje a gente publicou inclusive uma matéria sobre Fielzone, falando sobre carga de ingressos a mais para uma empresa que tem um débito milionário com o Corinthians. Então, como que anda essa situação? Olha, Lívia, são várias perguntas, né, em relação a essa questão. Primeiro, então, eu vou começar pelo assunto do Fielzone e não posso começar sem parabenizar você pela matéria que foi feita, uma matéria que acontece nesse do Fielzone. E eu confesso a você que o mais me chamou a atenção nesse caso todo, fora, evidentemente, aquilo que aparentemente passa a ser algo extremamente estranho, para dizer o mínimo, aumentar 700 ingressos para alguém que já deve 2,5 milhões para o clube, foi o fato de que o próprio CEO, na época, o Fred, né, ter se posicionado contrariamente a essa questão e não foi ouvido. Então, quer dizer, houve o alerta, foi ignorado o alerta e essa decisão foi mantida pela diretoria, mais uma vez, sem qualquer justificativa. A gente retoma a questão da desinformação. Eu até entendo, e aqui um pequeno parênteses, eu até entendo que o Fred deva ter tido grandes dificuldades, porque deve ter enfrentado resistências lá, como eu enfrentei na época que fui diretor jurídico, por isso até pedi para sair daquela posição de diretor jurídico, porque realmente algumas resistências eram muito grandes. Então, imagino que ele deve ter passado lá, e por isso que acabo até compreendendo o teor da matéria.
Em relação à questão do impeachment, esse é um outro ponto que a gente precisa deixar muito claro. O Conselho Deliberativo, né, sob a presidência do presidente Romeu Tuma, ele tem acompanhado de perto o inquérito que apura aquilo tudo que aconteceu, que foi algo inaceitável, aquilo que aconteceu naquela votação anterior. Foi permitido o acesso de inúmeras pessoas, nada tinham a ver com os conselheiros. Aquilo colocou em risco a segurança dos conselheiros, ameaçar conselheiros sendo agredidos. Quer dizer, então, se desvirtuou a natureza daquilo sobre esse discurso político. E, na verdade, não é. Como eu estou dizendo aqui, não há política nisso. O que existe é uma análise, porque muitas pessoas confundem, e é importante também ressaltar aqui. Muitas pessoas confundem o que está sendo apurado no inquérito policial e aquilo que é necessário para avançar um processo de impeachment. O processo de impeachment não tem nada a ver com o inquérito policial, não tem nada a ver com crime. Ele busca apurar outras situações completamente diferentes de crime. Nós já tivemos situações no Corinthians, no passado, que até foi lembrado aqui, que houve avanço de processos de impeachment independentemente de crime. São situações estatutárias que viabilizam e admitem esse tipo de contexto. Agora, como está isso? Está se buscando, na verdade, com base nesse inquérito que está em andamento, uma questão fundamental, que é a questão da segurança. Assim que ficar definida a melhor forma de desenvolver isso, sem risco pessoal para ninguém, sem nenhum tipo de ameaça a ninguém, eu tenho a impressão que certamente será marcada a continuação daquela sessão que ficou interrompida. Pantaleão, queria te agradecer demais pela sua participação, muito obrigada. Bom trabalho para o senhor, a gente espera que todos esses pontos sejam esclarecidos pelo bem do Corinthians, claro. Obrigada, até mais. Eu que agradeço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Você viu o que ele falou no final agora? Ouviu. Ele falou, não é porrada neles, vamos jogar. PVC. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele falou, Lívia. Falando em jogar, a gente segue com a Lívia aqui, porque o torcedor quer saber como é que estão os jogadores do Corinthians para jogar essa final quinta-feira contra o Palmeiras.